falar sobre as horas sincrônicas agora, na pergunta da Silvia sobre as horas sincrônicas, né? Porque dois motivos das horas sincrônicas são os principais, né? Um, que nada é por acaso, como vocês estavam falando aqui agora, eu estava ouvindo. Nada é por acaso. Tudo que a gente olha tem um sentido, um momento, um porquê. Isso até se refere lá nas cartas, né? Quando a pessoa tira cartas ou quando vê alguma coisa assim, não é por acaso que cai aquilo lá. Tudo tem, é a lei da conexão, tudo está conectado. E sim, quando a gente está assim geralmente quando a gente está entendendo na fluência energética, tende a aparecer números sincrônicos, né, de 11, 22, 2 e 2, 14 e 14, e fica olhando para esses números, tem a ver com estar na fluência naquele setor, naquele sentido, naquele momento. E também tem outro fator que é do subconsciente, porque como o nosso subconsciente ele sabe tudo o que acontece, ele sabe tudo o que está acontecendo, inclusive ele sabe que oração sempre o nosso subconsciente, e como a gente bota na cabeça assim, eu sempre vejo horas sincrônicas, ele passa a nos obedecer. Daí quando tá lá uma hora sincrônica, te dá aquela vontade de olhar pro relógio e vai estar sincrônico mesmo. Então são duas coisas que se alimentam assim para funcionar as horas sincrônicas. Que interessante, hein? A mente é um segredinho, hein? E aí a gente reflete, né, aquilo que a gente fala pro nosso subconsciente. Eu sempre vejo as horas sincrônicas. Imagina tudo que a gente fala para ele. Eu sempre faço isso, eu sempre faço aquilo. Comigo é assim. Ele vai acolhendo, né, ele vai absorvendo e vai nos entregando aquilo lá. Então isso tem a ver com o que a gente fala assim, vamos pensar sempre positivo, sempre que aquilo vai conseguir, sempre. Isso já é um fato, né? Que realmente se a gente começar a pensar positivo e pensar que você vai conquistar. Isso é para mim. Isso aí eu consigo, isso vai dar certo. Isso tem a ver comigo, isso acontece para mim, essas coisas têm a ver comigo. Eu sou assim. Tu vai ensinando. Você lembra, Marta, que a gente falou sobre quando a gente fez a técnica do animal no Ressintonizados, que a gente ensina esse nosso corpo interior. Ele sempre aprendeu conosco a vida inteira, ele sempre aprende com a gente tudo aquilo que a gente fala, né? Que a gente diz, como eu sou burro, como eu sempre esqueço as coisas, eu sempre chego atrasado. Ele não tem filtro, né? Ele não sabe o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, ele só nos obedece. E como a gente está dizendo, ele está aprendendo com a gente. Não, então ele é assim, então. Então é assim que eu vou fazer. Daí ele começa a trabalhar nesse sentido de nos confirmar, de mostrar, porque ele nos mostra a nós, né? Você lembra que as nossas palavras são mantras? Que aquilo que a gente fala, né? Acaba sendo um mantra. Prestar atenção no que está falando, né? E aí eu tô sempre tentando prestar atenção e eu me pego falando cada coisa. Tu viu só? Misericórdia. Aí eu faço que nem ontem vocês falaram. É uma técnica, a técnica do psh. Contar até 10 antes de falar. Tem a técnica do animal, se lembra que a gente passou lá do animal de poder? Tu diz pro animal, né? Pro nosso sentido, não, tira esse pensamento, vem um pensamento negativo, tu diz assim, meu corpo, tira esse pensamento, eu não quero mais esse tipo de pensamento. Esse pensamento em mim, não, isso, não vou mais pensar nisso. Tu também gera comandos por esse corpo que ele obedece. Tu costuma fazer isso quando alguém quer me atingir, por exemplo. Eu tenho muitos problemas com relacionamento, porque... Olha aí o que tu falou. Eu trabalho, as pessoas se incomodam e tal. Tu ouviu o que tu disse? Eu tenho muitos problemas com relacionamento. Agora tu diz assim, olha, eu tinha problema com relacionamentos, agora não tenho mais. Meus relacionamentos são todos muito saudáveis, cada vez mais saudável. Tão saudável que tu fez o quê? Então, eu aprendi a não colher as informações daquilo que não faz parte de mim. Eu tô começando a aprender isso daí agora. Então, O que os outros falam compete mais a eles do que a nós, né? Diz mais sobre quem fala do que sobre nós. Não me pertence. E tu fez certo, tu escolhe aquilo que tu planta no teu solo, que tu permite que adentre teu campo, né? Essa perfeita. Incomoda muita gente, que é o que acontece. Incomoda muita gente porque eu não carrego muita coisa. Então aquilo incomoda as pessoas. Daí o problema é deles, né? Eles que se incomodem, né? Vão se incomodar até o dia que deixarem de lado.